Boa noite, que bom mais uma vez estar com você. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez conosco. E como nós estamos estudando sobre a beleza da mensagem de saúde, só que a mensagem de saúde, por tão bela que seja, infelizmente, as pessoas, o inimigo usou algumas pessoas para criar alguns mitos, alguns tabus, que tem feito com que fosse desacreditada em parte por muitos. Mas verifique comigo alguns destes tabus, talvez possa lhe ajudar a abrir a mente, tirar algumas dúvidas para que você possa aceitá-la com mais facilidade. Vamos dar uma olhadinha. Conforme nós estivemos estudando anteriormente, o primeiro estudo, sim, é uma série, devo dizer isso, nós estamos em uma série de assuntos. E o primeiro nós falamos sobre a saúde não tem nada que a ver com a salvação. Esse foi o primeiro tema que nós falamos. O segundo, nós falamos sobre ter um estilo de vida saudável é garantia de salvação. Também é um tabu, também é um mito. Se você não assistiu esses dois vídeos anteriores, eu vou deixar no fim deste vídeo, na descrição, o link. E você assiste esses dois vídeos anteriores, que vai lhe ajudar a ter uma visão maior sobre este assunto. Hoje nós vamos ver sobre um assunto também muito importante, tá certo? O regime vegetariano deixa as pessoas mais fracas, é o que algumas pessoas dizem, né? Então, no aspecto físico. Então vamos dar uma olhadinha. O próximo vídeo da próxima semana, por certo, vai ser o quarto mito. Ele fala sobre a comida saudável não é saborosa. Isso é o que muitas pessoas dizem. Então, vamos dar uma olhadinha sobre estes mitos e a conclusão que a gente consegue chegar. Agora, é muito importante dizer uma coisa para você. Muito obrigado por você que já está inscrito em nosso canal. Muito bom. Agora, você que está assistindo e não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever. Nos conceda o privilégio da sua participação como inscrito também no nosso canal. Segundo, não deixe de colocar o quê? O like, né? Ou joinha, como dizem alguns. Coloque nos comentários o que você está achando desse conteúdo. Isso vai ser útil. Podemos lhe ajudar melhor e ajudar outras pessoas também. Também não esqueça que compartilhando, você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas que precisam de ser informadas. Acione o sininho das notificações, porque na próxima semana, então, o quarto mito, tá certo? É o que as pessoas dizem. A alimentação saudável não é convidativa, não é apetitosa. Vamos dar uma olhadinha sobre esses temas. Agora, verifique o seguinte, sobre a questão de deixar a pessoa mais fraca, é o que algumas pessoas dizem. Vamos considerar um pouquinho sobre esse assunto. Este é mais um mito que tem como propósito o inimigo, tá certo? Criou com o propósito de denegrir a imagem de saúde, a mensagem de saúde. Denegrir a imagem da mensagem de saúde. Vamos dar uma olhadinha nesse sentido? Para começar, nós vamos dar uma olhadinha em uma experiência de 4 pessoas que tiveram uma experiência com a mensagem de saúde, que viveram a mensagem de saúde. Isso nós encontramos nas Escrituras Sagradas, no livro de Daniel, no capítulo 1, no verso 15. No capítulo 1 você lê a história toda. Eu recomendo você ler essa história. Vai ser muito útil. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai ter uma visão muito grande. Mas eu vou deixar com você aqui o verso 15 de uma forma especial, que nos diz as seguintes palavras. Eles se dispuseram a fazer um teste de 10 dias apenas, vivendo a mensagem de saúde dentro dos padrões que eles haviam aprendido no seu dia a dia. E desafiaram ao superior da Babilônia, no caso o copeiro Mor, que durante 10 dias eles submeteriam ao regime direitinho, se ele consentisse. E que no final dos 10 dias eles estariam dispostos e prontos para serem avaliados. Se eles estivessem com aspectos mais debilitados do que os demais, eles iriam retroceder e renunciar
os princípios de saúde que eles haviam aprendido. Mas se eles continuassem com um aspecto agradável como antes, eles estariam dispostos a permanecerem. E pediram o consentimento para que permanecesse seguindo os princípios de saúde. No final, nós encontramos o seguinte sobre essa experiência. Nos diz assim: e ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos, olha, de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Eles estavam... Essa expressão mais gordo aqui dá, entendeu? É mais forte, não é esse forte da conotação dos nossos dias, porque na linguagem moderna, infelizmente, para não criar problema com a sociedade, muitas vezes você pergunta assim: quem é seu fulano de tal? Fala um determinado nome, aí alguém aponta e diz assim: é aquele que está perto daquela senhora forte ali. Senhora forte? Não, me perdoe, não é forte, ela é um pouquinho, robusta, um pouquinho obesa, mas a linguagem moderna exige falar assim, tá certo? Mas eles não estavam fortes nesse sentido, eles estavam fortes mesmo, estavam com bom aspecto. Quer ver mais uma coisa interessante? Nós encontramos, nos diz a sequência do texto as seguintes palavras. No verso 20 do capítulo 1 de Daniel, nos fala assim: e em todas as matérias de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais entendido do que todos os demais que havia no reino. Quem eram esses? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 cativos de Jerusalém que foram levados para a Babilônia, que tomaram uma decisão independente do que acontecesse, porque como escravo era para submeter e talvez até dizer assim: que regalia como escravo comer das iguarias do rei da Babilônia. Mas ele sabia que aquelas iguarias do rei da Babilônia eram nocivas à sua saúde, e eles preferiram tomar por posição, ainda que lhe custasse, como o próprio copeiro falou: olha, eu não posso fazer isso, porque se o rei tomar conhecimento, se vocês não tiverem um bom desempenho, o rei pode nos comprometer, pode meu pescoço ser decapitado, e aí não compensa. E por isso que eles lançaram um desafio. E aí entra a questão: mais forte e mais sábio. Estão notando como que é a história? Um regime simples. Esse é um ponto que a gente não pode deixar de considerar, certo? Ou seja, o regime que Deus estabeleceu é exatamente porque Deus tinha certeza que era o essencial para a saúde das pessoas. Agora, só que nós vivemos em um mundo inverso e que tenta impor as pessoas do jeito que eles vivem. Eles estão na contramão e ainda dizem que a gente está errado. Esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração, tá certo? Deus sabia da necessidade. O fabricante sabe o combustível que o veículo ou a máquina necessita. E por isso ele coloca no manual de instrução do aparelho. Assim, o nosso fabricante, Deus, o Eterno, ele sabe a necessidade de nosso organismo e ele colocou com muito carinho, com muito cuidado, a nossa necessidade. Agora, verifique, inclusive nós estivemos lendo no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, falando sobre essa questão da alimentação. 28 e 29. Agora, verifique o seguinte, tem um outro ponto interessante. Você pode, às vezes, pensar, quando a pessoa migra de uma vez, quando muda de uma vez de um regime um
como dizem, o onívoro, o que come de tudo, passa para um regime vegetariano, ele pode sofrer um impacto rápido, porque ele está habituado a uma alimentação meia estimulante, e quando ele então se priva dessa alimentação estimulante, ele dá uma sensação de uma aparente fraqueza, mas não é fraqueza. Pelo fato da carne permanecer durante um espaço muito longo dentro do estômago para fazer o processo da digestão, cerca de 72 horas, então dá uma sensação de esvaiez. E algumas pessoas confundem essa esvaiez como se fosse fome, como se fosse fraqueza, mas não é isso. Se a pessoa persistir na decisão de continuar firme, ele vai conseguir superar. Seria mais ou menos a mesma coisa que uma pessoa que está viciada em tomar café. Logo, quando para, ele vai sentir a reação. Ele vai sentir durante 3 dias, 72 horas, dor de cabeça. E nesse período de tempo, ele tem que, então, como proceder para resistir, para superar. Porque ele está sentindo a dor de cabeça, ele for tomar algum analgésico para tirar a dor de cabeça, o que vai acontecer? Esse analgésico tem cafeína, e a cafeína vai levar a amenizar a dor de cabeça. Porém, ele vai continuar com o efeito da cafeína, que é o que provoca a dor de cabeça. Então, ele tem que passar essas 72 horas suportando, porém, quando ele terminar esse espaço de tempo, ele superou. Aí, o efeito da cafeína foi eliminado. Isso significa que a partir daí não vai sentir nem a dor de cabeça, nem a vontade de tomar café mais. Então, esse é o ponto importante que a gente não pode esquecer. Agora, então, nesse tempo, toma-se bastante de água, respira fundo, faça exercício, toma um banho morno, se esfrega bem com a bucha. Então, isso tudo vai ajudar. Tá certo? Se a dor de cabeça persistir, então você deita e põe um pano gelado na testa, que vai ajudar a passar a dor de cabeça. Então, nesse caso, muito importante. Inclusive, o assunto é alimentação, eu estou aproveitando e dando uma para as pessoas que querem deixar de tomar café. Tá certo? É muito importante. Então, vamos considerar. Gênesis capítulo 1, verso 29 diz assim, eu falei lá atrás, mas não fiz menção do texto. Aqui diz assim, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto e que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então, esse é um passo precioso que nós temos que considerar. Esse foi o regime que Deus deixou. Ele não deixou o regime de origem animal. E, infelizmente, as pessoas torcem, atribuem que é melhor, que é muito caro seguir um regime mais natural, mas adiante nós vamos ver sobre isso também, sobre esse mito também. A alimentação natural e saudável é muito cara. É o que as pessoas dizem. Nós vamos estudar sobre isso também. Bom, assim, então, de primeira vista, vamos levar em consideração. Esse regime é precioso, é essencial e fundamental para a saúde das pessoas. Não fosse importante, não fosse útil, o nosso Criador não teria recomendado para cada um de nós nesse instante. É bom entender que, já que é o melhor, eu, Pascoal Mateide, entendi em 1974, no mês de novembro de 74, eu entendi que isso era bom para mim, ser vegetariano. E sem conhecer tanto quanto outras pessoas no mundo moderno, tomei a decisão e persisto até hoje. E hoje estou usufruindo de uma saúde relativamente equilibrada. E vivo tranquilo, vivo feliz. Você quer viver tranquilo, quer viver feliz, quer ter boa saúde, quer ter uma disposição física, quer ter uma mente lúcida, quer ter nervos calmos, quer ter sangue frio. Então, eis a grande oportunidade.
Toma decisão. Leva a sério. É para o seu bem. Você que escolhe. Eu entendi que era para o meu bem. Por isso eu preferi escolher. Se você escolher, no futuro você vai me agradecer. Hoje eu procuro. O nome dele é José Estevão da Silva, que me animou, que me incentivou, que me instruiu sobre a importância do vegetarianismo. E eu quero dar um abraço nele. Você no futuro pode querer me encontrar para me dar um abraço também, agradecido pela saúde, pela disposição física, pela capacidade mental, pela tranquilidade de seus nervos, por uma administração pessoal e social muito equilibrada, muito saudável. Você gostou da ideia? Peça a Deus e toma a decisão. Senhor, eu entendi que tenho que mudar. Agora me ajude, me dê força para que eu possa tomar com firmeza e não somente decidir, mas pela tua graça, com a força que o Senhor vai me dar, continuar firme, cuidando da saúde através de uma alimentação saudável, uma alimentação vegetariana. E mais, assim Deus vai lhe abençoar, assim Ele vai lhe dar força, você vai viver feliz nessa terra e vai ter mais capacidade de lucidez para entender as grandezas da eternidade. Eu quero continuar com essa decisão que estou vivendo e usufruindo destes benefícios até agora. Você pode fazer assim também. Peça a Deus. Agora, no seu coração, para o seu próprio bem. E se você pediu, que Deus seja louvado. Se você não pediu, Senhor, abençoe essa pessoa que está me ouvindo, que ele possa ter entendido, que eu tenha sido claro o suficiente, que o teu Santo Espírito possa fazê-lo tirar as possíveis dúvidas desse mito que as pessoas colocam, dizendo que vão ficar mais fracos, que vão ficar com debilidade em alguma coisa, e que ele possa também tomar essa decisão, Senhor. Abençoe-o. Nos dê agora uma boa noite e até a próxima semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?